pouquinho, né? No nascimento de Jesus. Nossa, pastora, mas já passou o Natal. E a senhora vai falar do Natal? Não, nós vamos ver, né? Porque Deus falou muito comigo durante essa semana, né? A gente sabe, nós passamos pelo Natal, entramos aí num novo ano, uma nova etapa, né? E é sempre bom quando a gente começa um novo ano. Eu digo que é sempre bom porque Deus é Deus de oportunidades. E Ele sempre abre novas oportunidades para que nós possamos recomeçar, nós possamos, né, refletir e começar a fazer as coisas de novo, de uma outra maneira. Mas o coração do Natal, que é o nascimento do Salvador, esse tem que estar no nosso coração o ano todo, né? Até eu pedi para colocar ali, antes da gente ler Mateus, Lucas, um pedacinho de Lucas, né? Lucas 2, versículo 10 e 11, você não precisa abrir não, mas só para a gente lembrar um pouquinho, né, do coração de Deus para com a igreja, né? Quando a gente passa pelo Natal, e o coração de Deus para nós é esse, né? O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, e será para todo o povo. Eu quero dizer para a igreja que esse é o coração de Deus para você, né? O Senhor traz para você, para mim e para você, boa nova, querido. É boa notícia. Os projetos de Deus para mim e para você são coisas boas. Amém? Teve um profeta, não sei se foi Jeremias, que disse: bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz. E o anjo, quando veio anunciar o Salvador, a fala dele foi essa. A primeira coisa que o anjo falou para aquelas pessoas, ele disse o quê? Não temais. Nós vivemos uma época de muito medo, incertezas, não é verdade? Mas a palavra profética de Deus para a igreja é: não temais. Amém? É boa nova, de boa notícia. Olha para o seu irmão e fala: não temas. É boa notícia. Amém? Deus tem boa notícia. O anjo disse: eu vos trago. E ele trouxe o Salvador, a Jesus, o Deus Emanuel, que está conosco, queridos, todos os dias da nossa vida. É Deus conosco, é boa nova, boa notícia. E outra coisa, volta lá, de grande alegria. Então, todos os dias desse ano, queridos, apesar das incertezas, é motivo de você se alegrar. Porque o Salvador, o Senhor está com você. O Deus Emanuel, grande alegria. E outra coisa, é para todo mundo. É para todo o povo. A palavra profética do anjo disse o quê? É para todo mundo. É para a igreja, para aqueles que estão aqui dentro, para aqueles que estão lá fora, para o preto, para o branco, para o pobre, para o rico, para todas as pessoas. Não existe estrela na testa e pessoas marcadas para receber isso, queridos. Não existe. É para todo o povo. Fala assim para o seu irmão: é para todo mundo, sem distinção de pessoas. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. É boa nova, queridos. E as pessoas que não recebem às vezes é porque não ouviram essa boa nova. Então esse é o coração de Deus. Pode passar aí no Lucas de novo. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo o Senhor. Amém? Esse é o coração de Deus para a igreja. Esse é o coração, é o maior presente que Deus pode dar para mim, para você e para toda a humanidade. Jesus, o Cristo Salvador, o Deus Emanuel, o coração de Deus. E quando o anjo falou isso, veio uma milícia de anjos. O que é milícia? Um exército de anjos que desceram do céu e começaram a louvar e adorar o Senhor. O coração dos anjos era de adoração. O coração de Deus
era para te abençoar. O coração dos anjos era de adoração. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. E o seu coração? Qual é o seu coração? Diante dessa boa nova, dessa boa notícia, né, que Deus tem dado, né, para você como igreja, para você como filho de Deus, que já aceitou o Senhor, que já tem conhecido, já tem provado qual é o seu coração. É um coração de alegria, é um coração de adoração, né? Qual é o seu coração diante disso nesse ano que vai começar? Já começou. 2015, né? Que está se iniciando. Nesse primeiro ano, primeiro domingo do ano de 2015. Não é verdade? E eu quero meditar com vocês um pouquinho aqui na história de algumas pessoas, né, que estiveram presentes ali no nascimento de Jesus. E você pode ir lá, Rebeca, para o Mateus. Eu até coloquei algumas pessoas que estiveram lá e algo inesperado aconteceu com elas, né? Algumas pessoas, quais foram as reações dessas pessoas, né? Então eu até coloquei o título aí, o que fazer diante do inesperado? Porque um ano que se inicia, né? Nós esperamos boas novas. Deus nos promete boas novas, mas existem às vezes expectativas que a gente coloca no ano que está começando, né? E talvez você colocou no ano que passou, no ano de 2014, e essas expectativas que você colocou tão alta, talvez não tenha acontecido. Comigo aconteceu. Né? Às vezes você esperou, né, alguma coisa, né, muito grande, e não aconteceu. Você já teve isso, essa expectativa em alguma coisa, e de repente você vai, de repente não é aquilo que você estava esperando. Não acontece com a gente? Né? Então nós vamos ler aqui Mateus, nós vamos ver, eu gosto muito da história, eu até sempre leio, né, a história dos reis magos, né, que a Bíblia, todo mundo fala aí que eram 3 reis magos, mas a Bíblia não fala que eram 3 reis magos, a Bíblia fala que eram 3 presentes, e fala de reis magos, né? Magos quer dizer sábios, quer dizer, eram pessoas que tinham sabedoria, não é de magia, de adivinhação, nada disso, né? Magos aqui, na palavra de Deus, está querendo dizer pessoas cheias de sabedoria, de inteligência, de conhecimento. E a Bíblia fala que essas pessoas foram atrás do Salvador. Não falam que eram 3, a gente vê nos filminhos, nos cartãozinhos de Natal, né? 3, porque eles acham que eram 3 presentes, e aí supõe-se que eram 3. Mas nós acreditamos, né? Os historiadores acreditam, que esses reis, quando a gente vê filmes aí de época, a gente vê que quando esses reis iam e caminhavam, era uma caravana, era uma comitiva de pessoas. Não era apenas 3 pessoas, era uma caravana. Mas vamos ler aqui no capítulo 2 de Mateus. Versículo 1 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com eles toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá,
não me és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. E com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceram. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisai-me para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando o adoraram. Abriram seus tesouros, integraram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Então nós estamos vendo aqui essa comitiva. Irmãos, uma comitiva dessa, quando chegava numa cidade, é igual quando chega aqui em Tamonte, uma comitiva de um deputado, de um governador de estado, ou seja, de um presidente da república. Amém, irmãos? É como se a presidente Dilma tivesse vindo visitar Itamonte. Ele veio com uma comitiva, chamou a atenção de todo o povo, queridos. Chamou a atenção da cidade, foi um alvoroço. Eles foram em Jerusalém. E a cidade de Belém, onde Jesus estava, onde ele nasceu, ficava a 10 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. E eles, estavam procurando, pela palavra profética que eles tinham recebido, eles estavam procurando um rei. Por isso eles foram a Jerusalém. E a Bíblia fala aqui, olha, no versículo, tem um versículo que ele fala aqui, olha, entrando na casa, versículo 11, disse assim: viram o menino. Quando eles chegaram em Jerusalém, Jesus já não estava mais num estábulo. Jesus já era um menino, mais ou menos de um aninho, um ano e pouquinho. E eles já estavam em uma casa, lá em Belém. Por isso, quando eles chegaram, a Bíblia registra, e os historiadores falam, que eles foram ver já um menino. E eles, eu fiquei pensando, Pode passar aí, Rebeca. O que fazer diante do inesperado? Esses reis, queridos, eles tinham uma expectativa muito alta de encontrar um príncipe no palácio. Mas a estrela não levou eles para o palácio. Eles foram no palácio, perguntaram para Herodes, aonde está o rei? Herodes ficou até com ciúme, porque na cabeça deles, queridos, realmente nasceu um Salvador, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, mas eles esperavam que Jesus estivesse lá no palácio. Amém? Às vezes, querido, você está esperando algo, esperou algo aí, no seu emprego, na sua casa, no seu casamento, mas a estrela não te levou para o palácio, queridos. Talvez te levou para um lugar simples. Amém? Talvez te direcionou, não é verdade? Não foi aquilo, eu até coloquei aqui, expectativa no casamento. Talvez você estava esperando, que o marido se convertesse, que a esposa assim, ministerialmente, que você tivesse, as células fossem bombar mais e mais, você fosse ter um ministério a mais. Mas às vezes isso não aconteceu. A estrela
te direcionou para um lugar mais simples, para a humildade. Deus também está nas coisas humildes, viu, queridos? Deus também está, às vezes, naquela simplicidade que talvez você não esteja esperando. Deus também está naquela célulazinha simples, que está lá, que você está indo ministrar. Não é uma grande igreja ainda, não é um grande ministério ainda, mas é aquele local que a estrela está te direcionando. Amém? E aí, talvez, ministérios, eu coloquei aqui, filhos, empregos, querido. Você esperava algo mais ali no seu emprego, a questão financeira melhorar. E talvez isso não aconteceu. A estrela não te conduziu ainda para um palácio, mas para um lugar simples. Acabou o ano e talvez não aconteceu aquilo que você estava esperando. Não é fácil, né, queridos? Não é fácil lidar, às vezes, com essas coisas. Quem não conhece Jesus, não conhece o Espírito Santo, às vezes se revolta, fica desanimado, né? Eu oro tanto, eu vou no culto, eu vou na igreja, e parece, que aquilo que eu estava esperando, aquela coisa grande que eu estava esperando, aquela mudança, não aconteceu ainda, e às vezes desanimam. Então nós vamos ver aqui, quais foram, nós vamos aprender com esses reis, quais foram as atitudes que eles tiveram diante do inesperado. Amém? Os irmãos estão comigo aqui? E quais são as atitudes que nós devemos ter, querido? Porque, sabe, a bênção de Deus, às vezes, é retida na nossa vida, porque, às vezes, diante de situações que nós enfrentamos, nós não temos atitudes corretas. E o Espírito Santo, nessa noite, falou comigo, e eu quero repartir com os irmãos, que nós precisamos ter boas atitudes diante do inesperado e diante daquilo que às vezes não é tão grande, mas que acontece conosco. E nós vamos ver aqui, eu até queria dizer para os irmãos, o inesperado, viu, irmãos? Eu não quero ser negativa, não, mas nós estamos começando um ano, nós temos que estar preparados. Às vezes, Deus promete vitória, mas depende da sua atitude diante do acontecimento. Como você vai reagir? O acontecimento não é tão bom, você vai reagir de uma maneira que vai reverter a história. Foi o que aconteceu com eles aqui. Eu já contei isso uma vez. Mas quando a minha primeira menina nasceu, pequena, era tudo certinho na nossa vida, queridos, tudo certinho. Eu no emprego, marido no outro emprego, casa sem pagar aluguel, emprego bom, Eu num emprego bom na chefia de um hospital de São Lourenço, pedi demissão do hospital de São Lourenço, porque meu marido tinha um bom emprego, Minas Caixa, ganhando bem, e eu fui morar perto dos meus pais, e tudo muito bem. Quando vê pela televisão, queridos, nós ficamos sabendo que a Minas Caixa havia fechado. A Zélia Cardoso de Mello, o Ministério da Economia, ela pôs 9.000 funcionários na rua. Aquilo caiu, sabe? Um bebê pequeno no colo. Eu tinha pedido demissão, dependendo dele. E ele também ficou sem emprego. Ficou 6 meses sem receber R$1. Vivemos de favor do sogro durante 6 meses. Até que a transferência dele saiu. Para onde, irmãos? Escola Nilo Peçanha de Itamonte. Nós estamos aqui hoje. Amém? Você entendeu, irmãos? Então, diante do inesperado, querido, nós vamos ler aqui.
no versículo 11, diz assim: primeira coisa, se alegraram ao ver o menino. Versículo 11 diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Irmãos, a primeira coisa, diante de um inesperado, às vezes de uma dificuldade na família, a primeira coisa, queridos, quem conhece a Deus, é procurar ver o menino. E o menino é Jesus. Você tem que ir para Ele. Você tem que, às vezes, no discipulado, né? Às vezes os irmãos vêm com aquela montanha de problema. Eu sempre oriento, né, as minhas discípulas: vamos orar, vamos ver o menino, vamos até ele, vamos colocar em oração. Foi isso que eles fizeram. A expectativa deles não foi aquilo, mas eles foram até a casa e procuraram ver o menino. Fala para o seu irmão: você tem procurado o menino? É o menino que você tem que procurar, queridos. Seu discipulador, seu pastor, ele vai ajudar você a procurar o menino. Vamos orar, vamos jejuar. Nós estamos aí com o relógio de oração. Nós estamos aí, né, com as células. Irmãos, vamos ir ver o menino. Aonde nós podemos ver esse menino, queridos? O nosso tempo com Deus. Da nossa intimidade, fecha a porta do teu quarto e conta para Ele. Conta para Ele. Pede ajuda do seu discipulador, vamos orar. Eles eram um grupo de pessoas e eles foram até a casa ver o menino. Vai para a célula e ora. Vai para o culto de oração, ora. Vai para a igreja, ora. Vai o discipulado, ora. Irmãos, a nossa vida é movida de oração. Você quer ter vitória? Geme e chora na presença de Deus. É um preço que nós temos que pagar. Nós temos que ver o menino. É ele, queridos. Não tem outra solução. Procuraram e outra coisa, queridos. Tinham alegria. Tiveram alegria. Não foi peso, não foi fardo. Não está no palácio para eles. Não foi nenhum fardo. Eles podiam ter ficado indignados. Mas olha que rei que é esse? Que nem mora num palácio. Às vezes nós questionamos Deus, que Deus é esse que não olha para o meu problema? Nós às vezes fazemos isso, na nossa intimidade, questionamos a Deus. Eles não questionaram, queridos, eles, aonde que está o menino? É lá naquele barraquinho, naquele estábulo lá? Vamos lá, com toda a opulência, com toda a riqueza. Eles foram e se humilharam e se prostraram na presença do menino. É na presença do menino, queridos, que nós temos alegria de viver. Amém? Outra atitude, né? Aqui fala: prostrando-se, o adoraram. Na presença do menino, queridos, nós temos que ter reverência e adoração, na presença desse Deus Todo-Poderoso. Nós vamos a Ele, vamos sim abrir nossos tesouros lá, mas nós temos que adorar e nos prostrar humildemente. Aqueles reis que vieram do Oriente, aquela comitiva, queridos, muito mais que nós eles eram, não é verdade? Eram reis da Pérsia, queridos. A Pérsia foi um império naquela época. Um império grandioso, de muita riqueza. E esses reis, com essa opulência, com essa autoridade, com essa riqueza, eles se prostraram diante desse menino. E às vezes nós não chegamos nem no chinelo desses reis. E somos orgulhosos e nos rebelamos e questionamos a Deus, porque as coisas não acontecem do nosso jeito. Mas o Espírito Santo quer falar conosco, falou o meu coração. Na presença do Senhor, nós temos que nos prostrar e adorar. Devemos a Ele, queridos. Devemos a Ele a salvação poderosa. E nós temos que ter adoração.
e prostrar com humildade na presença dele. Outra coisa que nós vamos ver aqui. Amém. Eles entregaram os seus tesouros. Quando nós falamos de tesouros, tesouro é algo precioso, né? Quem tem muita joia, né? Geralmente coisa preciosa, guarda até no banco, de medo dos outros roubar, né? Se guarda dentro de casa, né? Não sei aí, né? Se alguém tem, esconde nos bolsos do paletó, na meio das coisas, quando vai viajar, para se caso entrar alguém aqui, ninguém pegar o meu tesouro, né? Tesouro diz algo de valor para nós, algo precioso, algo poderoso. E eles entregaram a Jesus, querido, os seus tesouros. Você tem feito isso? Você tem realmente entregado o seu tesouro, aquilo que você tem de mais precioso, geralmente é filhos, família, né? Expectativas no futuro, você tem entregado mesmo nas mãos do Senhor, queridos? Porque às vezes a gente entrega, mas toma de volta, né? Entrega, mas pega de volta. Entrega, Senhor, mas põe a mão de volta. Eles entregaram os seus tesouros. Realmente entregar na presença de Deus tudo aquilo que você tem de mais precioso. E eu sei que é a sua família. Amém? Depois de Jesus, a gente sabe, queridos, o que fala mais alto no nosso coração é a nossa família. Filhos, maridos, família, é algo de Deus, Deus deu para você e realmente, queridos, é o seu tesouro e é para Ele que você tem que entregar, é na presença dEle, você tem que abrir. Não responde para mim não, mas para quem você tem aberto seus tesouros? Na mão de quem você tem colocado? Ou você tem colocado na sua própria mão, ou tem confiado, né, na oração, entrego na oração do irmão ali, o irmão vai orar, queridos, mas a cobertura maior, o seu tesouro, a cobertura preciosa é sua, na presença de Deus. Amém? Eu até estou participando de um grupo no Facebook que chama Mães que Oram. Mães que oram. Mães que oram, filhos de pé. Mãe que ora, filho de pé. Amém? Seu tesouro, queridos. É o seu tesouro. E quando nós falamos de tesouro, eu quero falar um pouquinho aqui de cada um. Eles entregaram primeiro o ouro, né? Quando nós falamos de ouro, nós pensamos em dinheiro, né? Algo precioso. Mas o que o Espírito Santo falou muito no meu coração, queridos, que ouro, eu até escrevi aqui, riqueza espiritual, adquirida através de atitudes corretas, diante das tempestades da vida. Atitudes corretas. Quando você começa a ter as atitudes corretas, diante da tempestade da vida, o seu caráter se torna ouro. Ouro precioso que você derrama na presença de Deus. Caráter de honestidade, de transparência, de andar e praticar a justiça. Amém, queridos? De praticar boas obras com os irmãos, de agir em sinceridade, de falar a verdade uns aos outros. Isso é ouro. Irmãos, não tem dinheiro que pague isso. Às vezes você, né, eu vejo por mim, lá no hospital, às vezes, no trabalho, quando nós vamos recrutar pessoas, né? Aí você vê um currículo cheio de coisas, né? Mas é na experiência, nos 3 meses de experiência, que nós vamos ver o caráter. E às vezes quem fica
é talvez alguém que não tem um currículo tão bom, mas ele tem caráter. Ele anda, ele é reto, ele é honesto, ele fala a verdade, ele não trapaceia. Amém, queridos? Ouro. Deus quer fazer do nosso caráter ouro, queridos. O Espírito Santo, quando te chamou, quando te trouxe para a igreja, é para transformar o seu caráter em ouro precioso na presença de Deus. Algo reluz, algo poderoso mesmo. Ouro é isso, fala de riqueza espiritual. Abrir os seus tesouros. Tem mais tesouro aqui. Eu não coloquei lá. Incenso. A Bíblia fala que as nossas orações são como fumaça que sobe até as narinas de Deus. E que nós somos também o perfume de Deus. Amém? Abrir os seus tesouros. Para quem você está contando, queridos? A sua dificuldade. Conta para Jesus, queridos. Conta para Jesus. Você tem um discipulado. Amém. O seu discipulador vai te ajudar em oração. Mas a solução vem através de você derramar o seu incenso. De um caráter reto. O ouro precioso. O incenso na presença de Deus. Olha, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Oração. Vou falar para as mães agora. Oração de uma mãe. Mesmo que ela morra, fica no depósito. Eu vi isso acontecer. Quero falar para vocês, eu vi isso acontecer. Né? Eu vi uma mãe orar anos e anos por uma situação de um filho. Que ela não gostava, ela sabia que aquilo não estava certo no coração dela. Ela morreu, ela não viu. Mas aconteceu o que ela pediu. Às vezes ela falava para mim, eu falava, meu Deus, que tanto que pede. Ajuda eu a orar, irmã. Ela falava, ajuda eu a orar. Eu falava, meu Deus, é a mesma coisa que ela pede, sem parar. Mas Deus ouviu a oração dela, viu, queridos? Eu vi acontecer. Eu vi acontecer. Na minha família, uma mãe que orou 16 anos. O filho hoje é pastor. Estava no mundo das drogas. Quando ela morreu, o joelho dela tinha calo. Mães que oram, mulheres que oram incessantemente. Talvez até você não veja, mas Deus vai fazer. Mães que oram, mulheres que oram, homens que oram, pais que oram, cobrem os filhos de oração, queridos. Muito importante, eu quero falar para os homens aqui, né? Vocês pais, vocês são autoridade sobre seus filhos. Eles não sabem orar. Criança não sabe orar. Criança não ora, ela fica descoberta. É você que cobre de oração. Assuma isso, incenso. Suas orações vão chegar até o coração de Deus. Creia nisso. Amém? E mirra. Nós vamos falar um pouquinho da mirra. A mirra era um perfume muito caro, precioso, caríssimo. Para que ele era usado? Ele era usado para embalsamar o defunto, para tirar o mau cheiro, para não ficar fedendo. Mirra, nós falamos de dizer não para o pecado, de tirar tudo que é podre da nossa vida, de santidade, de morrer para esse mundo, queridos. A mirra de Deus precisa o Espírito Santo, perfume suave, nos embalsamar contra a podridão desse mundo. Amém? Um povo diferente, queridos. Um povo que é o perfume de Cristo. Olha para o seu irmão e fala, você é o perfume de Cristo. O diabo quer fazer você feder. Mas Jesus quer fazer você cheiroso. Amém? O pecado cheira mal, queridos. Pecado cheira mal.
pecado cheira mal. Deus não te criou, eu falei aqui, boas novas. Jesus falou, o anjo falou, não temas, eu vim trazer boas novas de paz. Jesus quer fazer você viver em paz, queridos. O diabo sim, ele quer sujar você, levar você para a lama, fazer você ficar uma pessoa que ninguém quer chegar perto. Porque o pecado cheira mal, mas você é perfume de Cristo. Amém? Ele te escolheu e Ele vem com o Espírito Santo poderoso, que é uma mirra, e cai sobre nós, e conserva, e guarda o nosso corpo de estar podre, irmãos. Amém? Essas são as boas novas. E os reis magos abriram os tesouros dele. E outra coisa que eu quero falar aqui, sendo o versículo 12, diz assim: sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, não voltaram à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. É impossível, queridos, impossível uma pessoa que vê o menino, tem um encontro com ele, andar pelos antigos caminhos. Quem realmente tem um encontro com Deus, ele volta por outro caminho. Ele não volta para Herodes. Amém, queridos? O Senhor Jesus Cristo, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, queridos. O caminho é Jesus. Não dá para voltar lá para Herodes mais, queridos. Voltar para Herodes é caminho de morte. E o Espírito Santo falou com eles. O Espírito Santo advertiu, preveniu em sonho. E o Espírito Santo está falando para você: não ande mais nesses caminhos de morte, nesse ano de 2015. Eu tenho boas novas para você, boas novas de paz. Não os caminhos de morte, eles regressaram por outro caminho. Eu quero ler um versículo aqui que eu li, né? Atos, capítulo 4, versículo 13. Nós já estamos acabando. Está falando de Pedro. Diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas olharam em Pedro, falaram: esse homem não sabe ler e escrever direito, mas ele está cheio de Jesus. É isso, queridos. As pessoas têm que reconhecer em nós que nós estamos com Jesus. E que nós vimos o menino, nós tivemos um encontro com ele. As pessoas precisam reconhecer que nós estamos com Jesus. Pedro, ele tinha medo, ele era covarde, ele não sabia falar, mas a hora que ele teve o encontro com o Espírito Santo, todo mundo olhou nele e falou: opa, ele estava com Jesus. Nesse ano de 2015, queridos, eu profetizo em nome de Jesus, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: está diferente aquela pessoa. Tem alguma coisa ali. Tem algo diferente. Eu reconheço que Deus mudou a vida dela. Isso aconteceu com os apóstolos, querido. E é a promessa para mim e para você. Deus não olha se você sabe ler, sabe escrever, é bonito, é feio. Mas Ele quer usar a sua vida como Ele usou de Pedro e de João, queridos. As pessoas querem olhar para você e reconhecer. É impossível andar nos mesmos caminhos. O caminho do pecado é caminho de morte. E morte espiritual e às vezes morte física também.
Quantos, né? Eu vejo ali o Amarildo, Luiz Fernando, trabalhando na casa de recuperação. Quantos encontraram o caminho de morte? Porque voltaram pelo mesmo caminho. Voltaram até Herodes. Herodes, querido, significa o diabo. Ele fica esperando para dar um fim na sua vida. Mas Jesus dá o Espírito Santo e tira todo o mau cheiro do nosso corpo. E nos faz realmente como esses homens intrépidos. O que é intrépidos? Ousados. Pessoas que realmente enfrentam o diabo e têm um bom caráter, um caráter de ouro na presença de Deus. Amém? Essas foram as atitudes destes líderes. Você pode voltar lá. O Amarildo falou aqui, né, que o ano judaico, a Shemitah, que é chamada, palavra judaica, ano sabático. O ano de 2015, para explicar melhor para vocês, ele equivale ao ano 5.775 lá de Israel. Para eles, isso representa um ano sabático. O que é um ano sabático? Para o povo judeu, é um ano do descanso. Aqueles que trabalham, plantam, durante 6 anos, no 7º ano, esses trabalhadores, esses agricultores não plantam nada, não semeiam nada, eles vão vivendo na dependência do Senhor, e Deus dá em abundância para eles, supre. Esse é o ano sabático para a igreja Manaim e para toda a igreja no planeta Terra, querido. É ano de bênção, é ano do Espírito Santo ser derramado em abundância nas células, no discipulado, na igreja, queridos. Não volte pelo caminho de Herodes. É a promessa de Deus que eu tomo posse. Eu quero dizer para você, ano de grande bênção profética, ano da boa nova, da boa vontade do Altíssimo para você e para a sua casa. Saiba como ganhar multidões para Jesus sem deixar de cuidar bem de cada cristão. Conheça a visão do MDA, o modelo de discipulado 1 a 1 em ação. Saiba mais através do site visãomda.com.